da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Artigo 212. Constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao programa de crédito educativo. Parágrafo 1º. Considera-se concurso de prognósticos todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas, de qualquer natureza no âmbito federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, promovidos pelos órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. Parágrafo 2º. A contribuição de que trata este artigo constitui-se de: inciso 1. Renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público destinada à Seguridade Social de sua esfera de governo. Inciso 2. 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corridas. E, inciso 3. 5% sobre o movimento global de sorteio de números ou de quaisquer modalidades de símbolos. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, entende-se como, inciso 1, renda líquida, o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, de impostos e de despesas com a administração. Inciso 2, movimento global das apostas, total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive o de acumulada apregoadas para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. Inciso 3. Movimento global de sorteio de números, o total da receita bruta apurada, com a venda de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades, para sorteio realizado em qualquer condição. Capítulo 6. Das outras receitas da Seguridade Social. Artigo 213. Constituem outras receitas da Seguridade Social. Inciso 1. As multas, a atualização monetária e os juros monetários. Inciso 2. A remuneração recebida pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Inciso 3. As receitas provenientes de prestação de outros serviços e de fornecimento ou arrendamento de bens. Inciso 4. As demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Inciso 5. As doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. Inciso 6. 50% da receita obtida na forma do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, repassados pelo Instituto Nacional do Seguro Social aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde e a ser aplicada no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins. Inciso 7. 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal. Inciso 8. Outras receitas previstas em legislação específica. Parágrafo único. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais de veículos automotores de vias terrestres, de que trata a Lei 6.194, deverão passar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio destinados ao Sistema Único de Saúde, para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados, vitimados em acidente de trânsito. Capítulo 7 do salário de contribuição. Artigo 214. Entende-se por salário de contribuição, inciso 1, para o empregado ou empregador avulso, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados, a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a mesma forma, inclusive as gorjetas ou os ganhos atuais, sob a forma de utilidades, e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
Inciso 2. Para o empregado doméstico, a remuneração registrada na carteira profissional ou na carteira de trabalho e previdência social, observados os limites mínimo e máximo previstos no parágrafo 3º e 5º. Inciso 3. Para o contribuinte individual, a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria durante o mês, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Inciso 4. Para o dirigente sindical, na qualidade de empregado, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical, pela empresa ou por ambas. Inciso 5. Para o dirigente sindical, na qualidade de trabalhador avulso, a remuneração paga, devida ou creditada pela entidade sindical. Inciso 6. Para o segurado facultativo, o valor por ele declarado, observados os limites a que se referem os parágrafos 3º e 5º. Parágrafo 1º. Quando a admissão, a dispensa, o afastamento ou a falta do empregado, inclusive doméstico, ocorrer no curso do mês, o salário de contribuição será proporcional ao número de dias efetivamente trabalhados, observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2º. O salário maternidade é considerado o salário de contribuição. Parágrafo 2º. O limite mínimo do salário de contribuição corresponde, inciso 1, para os segurados contribuinte individual e facultativo, ao salário mínimo tomado no seu valor mensal. Inciso 2, para os segurados empregado, inclusive o doméstico ou trabalhador avulso, ao piso salarial legal ou normativo da categoria, ou inexistindo este, ao salário mínimo, tomado no seu valor mensal, diário ou horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. Parágrafo 4º. A remuneração adicional de férias, de que trata o inciso 17 do artigo 7º da Constituição Federal, integra o salário de contribuição. Parágrafo 5º. O valor do limite máximo do salário de contribuição será publicado mediante portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, sempre que ocorrer alteração do valor dos benefícios. Parágrafo 8º. A gratificação natalina, 13º salário, integra o salário de contribuição, exceto para o cálculo do salário-benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela, ou na rescisão do contrato de trabalho. Parágrafo 7º. A contribuição de que trata o parágrafo 6º incidirá sobre o valor bruto da gratificação sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação em separado da tabela de que trata o artigo 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 9. Não integram um salário de contribuição exclusivamente. Inciso 1. Os benefícios da Previdência Social nos termos e limites legais, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Inciso 2. A ajuda de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta, nos termos da Lei nº 5.929. Inciso 3. A parcela in natura recebida de acordo com o Programa de Alimentação aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei 6.321. Inciso 4. As importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias, de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 5. As importâncias recebidas a título de: a linha A, indenização compensatória, de 40% do montante depositado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego, contra despedida arbitrária e sem justa causa, conforme disposto no inciso 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. A linha B, indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 88, do empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A linha C,
indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo determinado, conforme estabelecido no artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha D, indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do contrato conforme disposto no artigo 14 da Lei 5.889. A linha E, incentivo à demissão. A linha G, indenização por dispensa sem justa causa no período de 30 dias que antecede a correção salarial, a que se refere o artigo 9 da Lei 7.238. A linha H, indenizações previstas nos artigos 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha I, abono de férias, na forma dos artigos 143 e 144 da Consolidação das Leis do Trabalho. A linha J, ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei. A linha K, licença-prêmio indenizada. A linha L, outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei. A linha M, importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, e diárias para viagem. A linha N, prêmios e abonos. Inciso 6. A parcela recebida a título de vale-transporte, ainda que pague em dinheiro na forma da legislação própria. Inciso 7. A ajuda de custo em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado na forma do artigo 470 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 9. A importância recebida a título de bolsa de complementação educacional do estagiário, quando paga nos termos do disposto na Lei 11.788, de 2008. Inciso 10. A participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de acordo com lei específica. Inciso 11. O abono do Programa de Integração Social, Programa de Assistência ao Servidor Público. Inciso 12. Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que por força da atividade exige deslocamento, e estada observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Inciso 13. A importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que esse direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Inciso 14. As parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o artigo 36 da Lei 4.870. Inciso 15. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo ao programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 16. O valor relativo à assistência prestada por serviço médico e odontológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. Inciso 17. O valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para a prestação dos respectivos serviços. Inciso 18. O ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado, quando devidamente comprovadas. Inciso 19. O valor relativo ao plano educacional ou bolsa de estudo que vise a educação básica de empregados e de seus dependentes, desde que vinculada às entidades desenvolvidas pela empresa, a educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos do disposto na Lei
9.394, de 20 de dezembro de 1996, observados os seguintes requisitos. A linha A. O valor não ser utilizado em substituição de parcela salarial. A linha B. O valor mensal do plano educacional ou da bolsa de estudo, considerado individualmente, não ultrapassar 5% do valor da remuneração do segurado, a que se destina, ou o valor correspondente a 150% do valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. Inciso 21. Os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais. Inciso 22. O valor da multa paga ao empregado em decorrência da mora no pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão do contrato de trabalho, conforme previsto no parágrafo 8 do artigo 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 23. O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas. Inciso 24. O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 anos de idade da criança. Inciso 25. O valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados no que couber os artigos 9 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. Inciso 26. O valor correspondente ao Vale Cultura. Parágrafo 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas, em desacordo com a legislação pertinente, integram o salário de contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das combinações legais cabíveis. Parágrafo 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades, deverão ser observados. Inciso 1. Os valores reais das utilidades recebidas. Inciso 2. Os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário mínimo, aplicados sobre a remuneração paga, caso não haja determinação dos valores de que trata o inciso 1. Parágrafo 12. O valor pago à empregada gestante, inclusive a doméstica, em função do disposto na linha B do inciso 2 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, integra o salário de contribuição, excluídos os casos de conversão e indenização previstos no artigo 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação trabalhista. Parágrafo 15. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado no que couber o disposto no artigo 32. Parágrafo 16. Não se considera remuneração direta ou indireta os valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional, como ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, em face do seu mistério religioso ou da subsistência, desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Parágrafo 17. Para fins de aplicação do disposto no parágrafo 16, inciso 1, os critérios informadores dos valores despendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros da confissão religiosa,
membros da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos, e sim exemplificativos. Inciso 2. Os valores despendidos, ainda que pagos de forma e em montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte ou formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa, não configuram remuneração direta ou indireta. Parágrafo 18. Para fins do disposto neste artigo, consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valores em dinheiro em empregado ou a grupo de empregados em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Parágrafo 19. O salário de contribuição do condutor autônomo de veículo rodoviário, inclusive o taxista e o motorista de transporte remunerado privado individual de passageiros, do auxiliar de condutor autônomo e do operador de trator, máquina de terraplanagem, colheitadeira e assemelhados, sem vínculo empregatício, a que se referem os incisos 1 e 2 do parágrafo 15 do artigo 9 e do cooperado filiado à cooperativa de transportadores autônomos, corresponde a 20% do valor bruto auferido pelo frete, carreto ou transporte e não se admite a dedução de qualquer valor relativo aos dispêndios com combustível e manutenção do veículo. Artigo 215, revogado.